Nós vamos iniciar a escola e nós falamos sobre Romanos 5, inclusive podem deixar a Bíblia aberta em Romanos 5, ou já vão pegar um versículo que não foi lido, assim, foi lido todo, mas não chamamos a atenção dele. Nós falamos sobre a paciência, a experiência e a esperança. No último domingo, nós falamos sobre esperança e os irmãos, na mente dos irmãos, os irmãos tiveram um entendimento do que é a esperança que a Bíblia fala, só que um choque devido à forma como nós vivemos nesse mundo. Hoje nós vamos mostrar, como sempre, biblicamente, a pena não é tirar essa dúvida, mas é abrir esse campo de uma forma bíblica para que os irmãos realmente entendam por que a esperança. Por que ela, eu não vou dizer importante não, por que ela existe, deve existir dentro de nós. Não é somente porque aguardamos alguma coisa. Os irmãos vão ver que a esperança, ela começa no arrependimento. Alguém aqui lembra do dia em que aceitou, não é assim que a pessoa fala, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Lembra? Alguém lembra de ter sentido esperança? Não estou dizendo que você não tinha esperança nenhuma e que estava aceitando um modo falso. Estou dizendo, alguém lembra de que quando recebeu Jesus Cristo, você, poxa, eu tenho uma esperança, não com relação a essa terra. Na verdade, a esperança, sim, a salvação é isso, não é isso? A salvação não é uma, entre aspas, uma solução para uma vida que está debaixo da ira de Deus, que nós estudamos, lembra? Você está condenado, você tem um fardo, e por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do Santo Espírito da promessa que nos guia por esse caminho, nós recebemos uma viva esperança. Aí, em Romanos, vocês vão ver uma palavrinha, uma única palavra, no versículo 3, que vai mudar toda essa situação. Uma única palavra. Eu vou pedir, Alessandro, você pode ler pra gente? Olha só, você lê do 1, quando chegar no 3, você para no 2, que eu vou pausar suas frases no 3. Vai. O versículo 1. Achou, Joyce? Todo mundo? Sim. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Para aí. Olha só, vamos quebrar isso aí. Não é ainda o versículo não. Vamos quebrar isso, ó. Sendo, pois, justificado. Essa palavra tem a ver com o quê? Justificado. O que eu acabei de falar agora? Antes. Quando essa palavra age em você, aconteceu o quê? Justificado. O santo foi justificado. Você se arrepende. Então você recebeu o quê? O perdão. O perdão. Então olha só. Sendo, pois, perdoados por meio do que você creu. Porque você poderia não crer. Certo, Alessandro? Vou usar o Alessandro como exemplo. Está entendendo, Beth? Ó, sendo, pois, perdoados, as nossas palavras, sendo, pois, perdoados por meio de uma crença no que ouviu. No que ouviu. Temos o que com Deus? Paz. Isso. Aí começa a entrar um ponto. Paz com Deus não é uma guerra com Deus. Nós temos paz com Ele conosco. Os irmãos entenderam? É só lembrar do deixo-vos a paz, não é isso que Jesus falou? A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, tem um sentimento de paz que você pode sentir. E muitas vezes esse sentimento de paz pode se misturar com um sentimento de paz verdadeiro e não ser totalmente genuíno. Então, só temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, por quem? Por Jesus Cristo, não é isso? Sim. Pelo qual também temos o quê? Entrada. Por meio de quê? Pela fé. Em quem que nós temos entrado? A esta graça. Isso, vai prestando atenção. Olha a tendência da explicação de Paulo.
temos entrada a esta graça. A graça que ele está falando não é a forma de caminhar, não é o que foi concedido para você. Então, eu tenho acesso a essa graça, por meio da fé. Eu não tenho somente, só não recebi de ouvir. Eu tenho acesso a esse caminhar. Então, Beth, você ouviu que você vai ser resgatada, mas também recebeu uma graça para iniciar esse resgate. Iniciar, ou seja, o nosso caminho começa aqui nessa terra. Então, essa graça na qual estamos o quê, Sandro? Estamos firmes. Olha bem, vai chegar na palavra que eu quero. Na qual estamos firmes. Reparou que ele está citando detalhes para que se observem? É como se ele estivesse falando de matemática para um matemático. Eu sei que vocês sabem, mas vou chamar a atenção de vocês do que vocês dizem que já sabem. Olha só. Na qual estamos firmes, aí vem a parte final. E nos o quê? Gloriamos na esperança da glória. Isso. Nos alegramos em tudo isso foi concedido para a gente, num dia só. Beth, lembra da pergunta que você fez na semana. Só isso, não preciso citar a pergunta. Lembra, para que haja entendimento. Então, nesse dia, você viu que você também sentiu alegria com aquilo ali. Isso quer dizer o quê? Que supriu dentro de você, cobriu e aniquilou todas as suas frustrações. Ou seja, tudo aquilo que você fez até aquele dia, seja investimentos, a família, marido, esposa, seu caminho, seu trabalho, tudo até aquele dia, não valeu nada. Mas que isso, Jerônimo? Como que não valeu? Minha vida sempre foi boa. Não valeu nada, porque tudo aquilo ali, se você recebeu a salvação e a alegria e compreendeu essa graça, então tudo que tinha na tua vida era suficiente para você? Não. Isso, mas nesse suficiente as pessoas confundem. Não era suficiente, mas ajudava. Não. Conseguia fazer você feliz? Não. Existe alguma forma, eu quero perguntar para os irmãos, pensem, tudo que nós vivemos até o dia da nossa salvação, pensa bem, não existe um fruto, sejam corajosos e observem, não tem fruto. Mas eu tive família, não estou falando disso, eu estou falando do teu caminhar. Vai lá, Beto. Do caminhar, sabe? Do caminhar nesse mundo. Então, Beto, até aquele dia, não é porque você teve, você está na irmã Beto como exemplo, não é porque você teve problemas e procurou Cristo. É porque quando nós recebemos essa graça, nós compreendemos que não tínhamos nada. Que tudo, o que adianta você ter uma coisa que acaba? Casamento. Acaba? Acaba. De uma forma ou de outra vai acabar. Não é isso? Um dos dois vai partir, quando não antes a separação. Então, olha, casamento, família. Tem coisa mais bela do que criar filhos? Não é bom criar os filhos? No entanto, no final, o que eles vão fazer? Não vão seguir o rumo deles? E você volta para o início, como você não os tinha. Claro, há um pensamento de dever cumprido, sim. Só que tudo isso, quando ele não gera felicidade no nosso coração, é observado no dia da conversão. E nesse dia é gerada a palavra principal, chamada o quê? Dentro do nosso coração. Esperança. Isso. Eu quero pegar o entendimento. Vamos esperar os irmãos entrar? Pode ser. Irmão, essa parte. Diga, pai. Não, senta aí. Então, nesse dia da conversão, essa esperança entrou como uma coisa assim, caramba, eu não sabia disso. Aquela alegria imensa no coração, não é isso? Só que com o passar do tempo, nós esquecemos que essa esperança entrou porque você não tinha mais esperança em nada. Nada te alegrava. Nada. Nós estamos falando sobre esperança, tá, pastor? Isso. Aí, essa esperança nada te alegrava. Mas só que você percebia isso, e quando anunciaram o seguinte, olha, o perdão dos seus pecados. Essa esperança vem com uma compreensão de que você recebendo um perdão, as coisas não vão se firmar com você. Ficou tudo bom. Porque hoje em dia, você tem uma mesma promessa feita. Só que a promessa é o seguinte, ninguém fala de esperança. Nós vamos ver nas escrituras que as pessoas, elas comentam toda essa situação, mas não conseguem exemplificar por que eu tenho esperança.
Se você perguntar a alguém, a pessoa não sabe dizer. Mas é uma coisa simples. Mas não vai saber. Porque não pode ser expresso com palavras. Por mais que seja perfeita a frase, você não vai conseguir expressar uma coisa que foi gerada no teu coração, Alessandro, pelo Espírito Santo de Deus. Que é uma pessoa, não é isso? Pouco comentada ou lembrada no meio dos cristãos. Que é outra coisa que vamos falar hoje. Aquele que gera esperança no nosso coração, ele é esquecido no dia a dia. Pode reparar. Eu comentei isso com a Joyce essa semana. As pessoas não lembram do Santo Espírito de Deus. Elas não lembram. Elas ficam assim, Deus está me guiando. Elas esquecem que a ida de Cristo para o céu enviou ele para isso, para guiá-los. E para guiar, sabe como? Observando as vossas fraquezas, para que vocês não percam a esperança. Então o Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Ele faz isso, ele trabalha com o Alessandro e prepara o Alessandro para o caminho, mesmo nas fraquezas do Alessandro. Aí o Alessandro parou no 3, não foi? O pastor Sérgio, é Romanos capítulo 5, Sim, mesmo. sim, Isso. sim. Ó, agora vem o 3 e eu quero que os irmãos observem alguma palavra que chama atenção. Não tem nada de especial, assim, de diferente nas palavras. Mas observe. Lê, Alessandro, o versículo 3. Ó, e nos gloriamos no 2, né? Na esperança da glória de Deus. Sabe o que é essa esperança da glória de Deus? Quando fala glória de Deus, é o que você vai receber. É o que você vai receber. Esperança da glória, ou seja, a esperança que foi me dada no dia do meu arrependimento. Ou seja, eu te enviarei para um local onde você ficará comigo pela eternidade. Aí entra um problema disso aqui. Você vê tanto desenho, tanta Nickelodeon, tanta série, que no final das contas, você começa a questionar assim. Será que é? Olha, não se envergonhe, todos passam por isso. Será mesmo? Escuta, ó, será mesmo? Olha, foi gerada uma esperança. Será mesmo? Lê do versículo 3. O 3, por favor. Ó, e não que, eu quero chamar a atenção, isso e não que. Somente isso. Isso, olha só. E não somente nisso, não, somente. Ele fala, ele diminui tudo que ele falou. Reparou isso? Esse trecho no grego é como se você, não, mas isso aí é pouco que eu falei para vocês. Ele está dizendo, e não somente nisso, mas o quê? Mas também nos gloriamos nas tribulações. Continua. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Tá bom. Que palavra você chamaria atenção aí, nessa frase? Depois, no versículo. No caso. No caso aqui do trecho, o que não é pegadinha, não. Hã? Ele está se gloriando em uma coisa... Não, mas tem uma palavra. Produz. Não é. Tribulações. Não. Olha bem a frase. Produz. Não, olha, como é que começa a frase final? Sabendo. Isso. É essa a palavra. Sabendo. Sabe o que quer dizer? No original, assim, me chamou a atenção. Eu não consigo desviar. Sabendo. É blepo. Essa palavra é muito importante porque blepo foi a palavra usada quando os apóstolos correram para o túmulo, lembra? E viu. 3 viu. Uma delas é blepo. Viu e compreendeu. E existe a variação dela chamada oral, que é ver e compreender de forma que você não tem mais dúvidas. Sabendo, ou seja, observando, que quando vier a tribulação, irmã Beth, é mistério que isso acontecer, é necessário. Pode perguntar, irmã Beth. Pode perguntar. Eu lendo aqui, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, assim, indiretamente, quando nós pedimos paciência a Deus, estamos pedindo tribulação. Não quer dizer que a tribulação ela não é pedida. Não, assim, porque diz que a tribulação produz a paciência. Então, para eu ter paciência, eu tenho que ser atribulado. Mas, na verdade, ele tá mostrando que o que nós temos o tempo todo, 100% do tempo, na verdade, não vai nos destruir. Olha bem, 100% do tempo, aquele caminho para o reino de Deus tem o quê? Paz? Não a paz com Cristo, não. Por exemplo, tem sossego nesse mundo. Você liga o celular de manhã e a primeira coisa que você tem é uma desgraça que entra na tua mente. Já viu como uma figura entra na tua mente? Durante o dia você não consegue sair daquilo ali. É como alguém cantou um exemplo, cantou um ponto de macumba, um exemplo, um cântico lá afro,
E você, misericórdia, mas você sai e aquilo fica na tua cabeça, não é porque você quer, é porque entrou. Entendeu? Então, quando a tribulação faz parte do nosso ser, faz parte da nossa vida nesse mundo. Tribulação, qualquer coisa, até as coisas mínimas, elas são atribuladas, porque você não as considera mais. Eu estava falando aqui no início, pastor Sérgio, de que no dia que nós recebemos a graça de Cristo salvadora, nesse dia, tudo que nós temos na vida não supria nada no nosso coração. Sim. Até esse dia. Então, pela matemática, se é que não matemática, mas matemática, pela matemática, essas coisas nunca mais deveriam entrar no nosso coração. Porque elas não foram suficientes, quer ver um exemplo? Para cuidar da Joyce até aquele dia. Não de forma de salvação, nem fora da salvação. Quem tem um encontro com Cristo, ele quando ele se arrepende, ele vê que todas as obras que ele fez antes eram mortas, mesmo sendo lícitas. Eram mortas, não levavam ele para a realidade. Por isso que quando ele fala assim, sabendo, é importante mais essa palavra. Eu tenho conhecimento, eu sei. Isso é esperança. Eu sei o que vai tentar me fazer parar. E esse fazer parar, irmão, não é visível aos nossos olhos, não. Porque às vezes nós consideramos assim, tá vendo? Isso foi laço para mim parar. Parar é muito pior do que isso, hein? Pensa nas trevas como uma big empresa, eu já falei isso. Uma big empresa onde ninguém precisa parar para o almoço. E sabe quem são os da empresa, né? Ninguém precisa parar para o almoço. Ninguém precisa comer. Ninguém precisa tirar folga, dormir um pouco. Ninguém precisa descansar. Antes, todo o seu empenho nessa empresa é contra o pastor Sérgio. É contra a Joyce. É contra o Alessandro, irmã Elizabeth e todos que estão aqui. Olha, nessa empresa, compreendam bem isso. Eu sei que isso já existe para mim. Então eu não banalizo. Eu ando de forma o quê? Quando uma pessoa bebe, ela não está o quê? Sóbria. Eu ando de forma sóbria, não tem nenhuma influência. Quem já consumiu bebida alcoólica, eu não vou falar isso nem criticando nada não, até coisinha que tem álcool, sabe que um pouquinho de álcool pode anular até um julgamento. Por quê? Porque você está aqui, está firme, mas não está 100%, tem um teor de álcool que subiu o teu cérebro, o sangue já levou. Então, quando a Bíblia fala sobriamente, tem a ver com isso aqui, ó, sabendo, ó, eu estou sabendo. Convicção. Né? Convicção, agora é engraçado, a convicção é diferente, não é convicção das coisas boas, e sim convicção das coisas más, isso se entende. Eu tenho convicção, eu tenho visão, eu estou realmente compreendendo o que eu estou vendo. Você deseja o meu reino, se você deseja, eu lhe darei esperança. E essa esperança, o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi dado para nós, para nos consolar, para nos conduzir, ele vai falando todos os dias. Olha, ele pega a minha filha, a Joyce, e alimenta o coração dela nas fraquezas. Ele não vai olhar para você, pessoal, toma vergonha nessa cara, levanta, não, ele vai olhar para você como o Santo Espírito Consolador e vai alimentar a esperança que um dia foi dada. Mas alguém vai perguntar, e a esperança pode morrer? Sim. Quando você literalmente nunca a recebeu. E seus irmãos entendem que esperança é uma palavra, mas a esperança, essa é dada pelo Senhor. Quando ele fala assim, eu vos darei esperança. E quem espera aquilo que não está o quê? Vendo. Entendeu? Aleluia. Olha só. Olha, eu anotei uma frase aqui. Nessa palavra sabendo, a tradução correta seria volta os olhos e a mente a atenção a algo. Volta os olhos a algo. Ou seja, foi chamada a atenção e uma vez nunca mais você tira a atenção. Por isso que pessoas brigam com outros e falam assim, você é muito radical. Não existe radicalismo estúpido. Não julgado por mim, mas diante do próprio Senhor. Existe o radicalismo, que é uma coisa assim, não, eu não vou brincar com a minha vida. Eu não vou brincar com a minha alma. Uma vez nós fizemos uma pergunta aqui. As pessoas não brincam com a alma? Brincam, porque as pessoas perdem até o medo da morte, entre aspas. Não é porque elas são destemidas, é porque elas não temem o que está por vir.
Não tem. Elas não ligam. Elas não têm esperança. Não tem esperança. Foi falado aqui no domingo passado. Está sendo uma repetição. Elas não compreendem o que foi dado para elas. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus nos exorta, nós vamos ver isso nas Escrituras, que nós devemos consolar as pessoas. Não é dizendo essa frase assim, não. Se alguém já falou, não tem problema, mas não deve falar isso. Olha só, tudo isso aí é da tua cabeça. Isso é coisa da tua cabeça. Você tem que pensar positivo, irmãos. Pensar negativo não é pecado. Porque quando tu pensa negativo, tu percebe a cilada. Você observa e fala assim, isso está estranho. Agora, fácil demais é assim. Isso tem nada a ver não, isso é bobagem, isso não existe. A esperança, eu vou te passar a palavra. A esperança, ela trabalha justamente contrastando as incertezas todas que você teve até o dia da sua conversão. Então, tudo que você teve, quando você volta a praticar aquilo ali, mesmo de forma assim disfarçada, não pecaminosa, de forma mais lúcida, você voltou literalmente a acreditar que aquelas coisas podiam ser boas, transformadas por Deus. Vê se os irmãos entendem. Mas não tem como transformar, não tem não. O Senhor não transforma. Lembra de uma música que tinha assim, eu vou citar só a frase, que eu realmente é muito infeliz a música. Eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo que ele me roubou. Engraçado. Correto isso? Quer dizer, até o dia da minha conversão, tudo que eu tinha, presta atenção, eu fui lá e tomei tudo dele. A Bíblia não fala que você toma, a Bíblia fala que tudo se fez o quê? Novo. E quem recebe e abraça a salvação em Cristo, vive em que de vida? Novidade. Esse termo grego, ou seja, é uma nova vida. Aquela vida não importa, mas fala, Sandro. Quando você estava falando da parte negativa, eu lembrei, chega um profeta e fala assim, olha, vão ser 70 anos. Totalmente negativo. O outro chega assim, não, isso aí já está passando. Pensamento positivo. É isso aí. Foi até pegar um gancho nesse detalhe do que o Alessandro colocou. Nesse capítulo 29 tá mais, acho que no capítulo 29 de Jeremias. Ou 29 de 19, acho que é 29. Naquela época, Jeremias falou assim, olha, o Senhor falou, olha que coisa interessante, foi bom você tocar. Vamos falar de esperança nisso aí. Olha, eu vos enviarei para o castigo. Aquele que obedecer e serviu o rei da Babilônia, é como falar assim, aquele que obedecer e servir o traficante ou a pessoa que domina o local, esse eu vou salvar. Olha bem. Mas aquele que tentar escapar disso, a espada o seguirá. E se a espada não pegar, a peste o seguirá. E se a peste não pegar, a escravidão do Egito, porque eles pensavam em fugir para o Egito, o pegará. Isso. Aí tudo bem. Vem um profeta e fala assim, serão 70 anos, Jeremias. Aí vem um profeta, se eu não me engano, o nome dele devia ser Semaías. Eu acho que era esse o nome. Ele fala assim, olha gente, tem uma novidade para vocês. A partir de agora, eu estou cobrindo essa profecia. Fiquemos aqui resistindo ao rei 4 anos. 4 anos era assim, militarmente dava. 4 anos. E Deus vai quebrar o jugo da Babilônia. Jeremias entra e fala assim, olha, que bom que você falou isso. Tomara que seja isso. Mas não é assim. Você está fazendo com que esse povo confie numa mentira. E não existe falsa esperança usando a própria palavra. Falsa esperança. Eu encho o teu coração de falsa esperança. Quer ver um exemplo? Eu falo para você que tudo nessa terra, lembra, irmão Besto, que eu citei, que no dia que recebeu a Cristo, tudo que você tinha não valia nada, porque não supria de você. Se você se arrependeu dos seus pecados, você reconheceu que você carecia disso. Aí você perdeu o gancho. Desculpe. Falsa esperança. Isso, a falsa esperança. Eu chego para você e falo assim, aqui, porque a palavra diz, ó, aquele que bate, a porta se abre, ó, aquele que pede, recebe. Você pega essas coisas e alimenta a mente da pessoa. No entanto, elas não são capazes de consolar, sabe por quê? Porque você continua vivendo não querendo partir. Quanto mais a sua esperança está aqui nessa terra, não na Bíblia, aqui nesse mundo, mais decepção você tem. Quer ver?
Meus irmãos, quem falou isso? Não foi Paulo? Ó. Meus irmãos, se o que esperamos em Deus está baseado somente nesta vida, nós somos os mais dignos dos homens, é isso que ele falou? Miseráveis. Miseráveis, e outra palavra de dignos de choro. Olha que você falar isso com uma pessoa, é digno que alguém chore por nós. Se nós esperamos nisso, por isso que as pessoas rebatem isso, elas rebatem, não, tem que ter esperança. Elas querem esperança nesse mundo. Que esperança me diz? Se você espera alguma coisa, nesse mundo tem alguma coisa invisível, no mundo tem alguma coisa invisível, que você busque nele, que seja invisível. Tudo não é visto, porque a Bíblia fala que é concupiscência dos olhos. Então, se você vê, por que você teria que ter esperança com coisa que você vê? Então, na verdade, a sua esperança é de adquirir aquilo ali que você já está vendo. O reino de Deus foi oferecido sem você nunca ter visto. Isso. Pode falar? Irmão, geralmente só vejo da seguinte forma: o mundo, né? O mundo e as tribulações, eu posso estar ministrando, ela nos dá o que? Ela nos faz nos voltar mais para a esperança, a cada dia mais. Porque a tribulação vem, a luta vem as experiências, e disso aí, Deus ele faz com que nós tiramos o que? A experiência. Essa experiência nos torna mais humano. E mais aptos ao caminho. Mais apto ao caminho. Isso. Exatamente. Olha só. Eu vou sempre voltar para a irmã Beth, porque isso partiu de uma pergunta que a irmã fez, que foi feliz a pergunta, pode ficar tranquilo, foi feliz a pergunta. Acerca, lembra da pergunta? É necessário sofrer tanto? Porque sofrimento é um debate mundial. E seus irmãos entendem, mundialmente se debate sofrimento. É simples. A pessoa que falou tem de bom ânimo, a pessoa que falou para nós tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, não é isso? Ele estava dizendo que seria colocado aflições para você, já existe, só que você se disfarçava amando o mundo, você participava daquilo ali. Você participava daquilo ali, não era aflição, mas quando você se desloca do mundo, você comprou uma briga com quem? Com quem, Jóssica, você comprou uma briga? Quando você literalmente abraça a fé do reino de Deus e com certeza, com quem? Com o diabo. Você vai ser perseguido por quê? Tem uma parte no livro do Peregrino em que, qual é o nome da entidade? Apolião. Apolião aparece com o Peregrino e fala assim, ó, você saiu da cidade da vaidade, você saiu da cidade da destruição, olha, eu vou fazer um negócio. Apolião, segundo o livro lá, um monstro, não é isso? Sim. Olha, eu vou te dar uma chance, não é isso, Sandro? Vou te dar uma chance, ó, retorna, e eu ainda vou fazer o seguinte contigo, como tu tá meio decepcionado com aquilo lá, retorna, é um livro, a irmã Beth leu também. Retorna que lá eu vou tornar mais agradável a sua vida, para você não sair mais daquela cidade da destruição. Ele vira e fala assim, olha, ele fala assim, se eu prosseguir, a morte me espera, porque você está na minha frente, me barrando. Se eu voltar, a morte também me espera. Então ele fala assim, não vou arredar do meu caminho. Então o que acontece? Ele enfrenta Apolion e fica todo machucado. Mas no final ele consegue vencê-lo. O que o livro mostra? O livro mostra, literalmente que a Bíblia fala, a esperança é isso. Parece que você está destruído, mas você não está. Não está, porque esperança é uma coisa que as trevas não têm poder para dizimá-la do teu coração, só você pode abandoná-la, só você pode trocá-la, porque para você deixar de ter esperança, tem que trocar por alguma coisa que aparentemente pareça igual ou maior. Então, essa situação é que literalmente define esperança, para o entendimento, define. Se você vive uma novidade de vida, no dia da tua salvação foi gerada essa esperança, a tendência dela não é nem vou dizer crescer, porque seria como fazer assim, botar medida na esperança, eu tenho pouca esperança, não, eu tenho o quê? Esperança, não é isso? Eu tenho esperança. Olha bem, vai para Romanos mesmo, capítulo 8, ó, Beth, você falou assim, agora há pouco, então é necessário ter tribulação para ter esperança. Não, paciência. Não, mas tudo, paciência, esperança, tá tudo no conjunto. Sim e não. Nós vamos ler o versículo aqui. Por quê? Porque, na verdade, como ela já existe, ela não está sendo jogada para você. A mesma tribulação que você tem é chamada de coisa boa para o mundão. Não é isso? Vamos citar um exemplo aqui.
O que incomoda os irmãos? Cada um diz uma coisa que nesse mundo que incomoda muito, mas incomoda ao ponto de você dormir quando... Gente, isso me incomoda. Diz uma pelo menos, porque nós devemos saber. Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. O que me incomoda, na minha opinião, é a falta de compromisso do povo que se diz de Deus com a esperança. Isso, mas diz uma coisa que é diretamente ligada somente ao mundo, uma. Mas que incomoda, pode parecer banal para alguém, mas incomoda. Música alta na rua. Olha, quer ver um exemplo? Não, vou receber música alta na rua, entenda bem. Música, foi bem colocado, música reverencia o quê? Biblicamente falando, quando alguém tocava música, o que ela reverenciava? Alegria ou tristeza? Alegria. Alegria toda vez que cantava. Quando era tristeza não podia ter instrumento, era lamentações, era uma música cantada de forma lenta, lamentava e as pessoas choravam. Então existiam lamentações e baile, que eles chamam baile, folguedo, ou seja, tu mudaste minha lamentação em baile, ou seja, mudou de tristeza para alegria. Se isso incomoda a gente, é porque nós percebemos que eles têm uma alegria que um dia já fez parte da nossa vida. E nós vimos que era uma alegria para a morte. Quer ver um outro exemplo? Uma coisa que incomoda muito. Como as pessoas evidenciam uma segunda vida. Ou seja, essa que está no mundo já é condenável, agora eles têm uma segunda que é paralela. Então você tem um somatório. Você sabe de que eu estou falando? A segunda vida, aquela que é virtual, aquela que você pode se apresentar do jeito que você quiser, porque não existe pobre ou rico na rede social. Não existe. Então, quer dizer, eles vivem uma condenável e tem já uma segunda. Nessa segunda vida, você é bonito. Você é para frentex. Voltei lá para os anos 70. Para frentex. Você é o cara. Você é a mulher. Porque você pode moldá-la como você quiser. Você sabe como começou isso, irmãos? Isso tem um histórico, hein? Havia um programa chamado Second Life. Quem é que lembra desse programa? Second Life, não tinha nem rede social, não tinha nem Orkut ainda. Second Life, você programava na internet e você criava você mesmo. E na internet você casava com alguém, casava mesmo, alguém que era uma mulher. E fez um Second Life também, você se conhecia virtualmente, e ali vocês casavam, e ali vocês tinham vida, e vocês compravam casa, e o pessoal viciou naquilo ali. Quando eles viram que a Second Life, como muitos programas ele estava pegando firme, criaram uma coisa mais disfarçada. Porque começaram a falar o seguinte, ó, o pessoal está viciado em Second Life. Então foi o seguinte, daqui a pouco o pessoal vai sair porque eles vão ficar doentes. Vamos criar aquela light, aquela que faz parte do teu dia a dia. Entenderam? Olha bem o que a palavra diz. Por isso que eu citei, ó, versículo 24. Joyce, lê para mim, por favor, capítulo 8, versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Para, não foi o que nós comentamos aqui agora? Você é salvo por causa da esperança. Aleluia. Ninguém tem como ser salvo se não espera o reino de Deus. Olha bem, isso não sou eu, é a palavra. A minha diz, porque em esperança nós fomos salvos. Em esperança, ou seja, na situação de esperança. Ou seja, eu espero isso. Continua, Joyce. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Entenderam? Ó, por que a esperança tem que ser aquilo que eu recebo, aquilo que eu ganho nesse mundo, sobre a graça de Deus? Vocês sabem o que Eclesiastes fala sobre as bênçãos desse mundo? A bênção mesmo, lista, aquela que acontece com o Filho de Deus. Um homem, como é que é? Um homem trabalha e Deus dá o seu sustento, não é isso? Sim. E ele acorda pela manhã e vê que a obra veio do Senhor. No entanto, tudo isso é vaidade, ou seja, vai passar, de qualquer forma vai passar. Sabe? Vai passar. Então tudo que passa, nós deveríamos tentar o seguinte, por que eu daria tanta importância a uma coisa que vai passar? Se ela fosse tão importante para mim, ela permaneceria. Então, como eu sei que ela vai passar, mas enquanto eu viver ela vai passar, porque eu vou morrer, então, ou ela vai acabar antes. No entanto, eu procuro um jeito de não chegar até o fim. Quantos aqui acordam pela manhã pensando, hoje pode ser meu último dia? Quantos? Todos nós acordamos pela manhã, não fazendo pouco caso da morte, não. Contamos o seguinte, eu tenho que prosseguir com a minha vida, prosseguir assim, ainda estou com 50, estou com 59,
estou com 60. Quando chega nos 70, a pessoa já devia ter dito, gente, eu vou morrer, porque poucos passam dessa idade. Mas até o velhinho, vou passar a palavra, até o velhinho continua com pensamento. A Joyce trabalha para um que pensa isso, né, Joyce? Lá na casa que ela estava, ela literalmente, ele acha que não vai morrer, já está com 70 e... Tá com 84. É um exemplo, estou citando um exemplo, mas não é ele não, olha, outras pessoas idosas também. E idosas, elas vivem assim, elas até sabem que vão morrer, mas elas mentem para elas mesmas, como se fosse assim, não vou, pode falar, Sérgio. Eu estava até, o Sandro conhece essa situação. Eu estou com um irmão que ele vai ser sepultado talvez hoje ou amanhã. A gente está esperando. Ele morreu de câncer. E ontem, eu fui no hospital ontem, Lourenço Jorge, foi o último contato que eu tive com ele. Então, aí, é muito interessante e muito assim, é o que a gente fala, né? A questão da tribulação, da experiência paciente. É isso, o Evangelho hoje tem que estar voltado para esse tipo de pregação. No sentido da gente alertar o povo que nós somos a vaidade, vamos passar. Então, o próprio, ele agora com 63 anos, foi quando se converteu a Jesus, porque passou pelo processo, fez a confissão, aceitou Jesus. Se batizou no leito, porque não dava tempo de ficar mais em pé, foi feito o batismo no leito. E eu consegui ainda ministrar com a Santa Ceia para ele no leito. Graças a Deus, que coisa então, maravilhosa. É muito interessante, porque e não tem o que fazer. O médico reunido conosco, né, falou, é bem claro, né, é bom pegar essa experiência. O ser humano precisa ouvir isso. O médico é muito claro, ele falou, não tem o que fazer. O que eu posso fazer por ele é dar o mínimo de conforto para ele. Até os últimos momentos. E foi isso que ele fez, botou numa salazinha no hospital público, hein? Deus já até usando, botou numa sala separada, a família foi vendo, questão, e todos os sintomas, igual o senhor falou, os sintomas da idade, irmão, a idade ela se refere para a gente muito. É um processo que a nossa morte está chegando, né? Física. E ali o médico falou, a doença vai começar a dar sinais. E quando der sinais, e foi isso mesmo. Deu certinho. Então, aí você, olha, muito forte. Olha bem, Joyce, eu vou continuar o comentário, mas deixa ela acabar de ler o versículo, ó. Porque o que alguém vê, como vai esperar? Vocês entendem essa frase que Paulo está falando para os romanos? Olha só, se você vê, como é que você pode esperar? Ele fez uma indagação lógica. Você fica, mas como é que você pode dizer que você tem esperança? Se o que você fala que tem esperança está baseado no que você está vendo. Eu não estou questionando a tua esperança, estou questionando como é que ela pode funcionar. Se é esperança, como é que você pode esperar uma coisa que você está vendo? Ela já está ali? Aí. Por isso que eu digo, eu tenho esperança de comprar um carro, eu tenho esperança de ter minha casa, tudo isso você está vendo. Você sabe, não é, irmãos, na semana passada teve um embate com relação a isso. Ó, não é contra isso. Eu estou dizendo que você, quando se torna lúcido, você vê que essas coisas não importam mais. Vocês vão ver aqui ainda hoje, aqui no próximo versículo, vocês vão ver a palavra de Deus falando sobre isso. Literalmente coisa que ninguém fala para você. Parece que escondem isso. Esconde isso aí, porque no Sermão do Monte já teve um homem que foi lá no monte lá e já falou para todo mundo, olha, bem-aventurados que choram. Como é que é? Já viu a negatividade do Sermão do Monte? Bem-aventurados que são perseguidos por amor do meu nome. Bem-aventurado é o quê? Não é felicidade ao extremo, é a máximo grau de felicidade, chama-se bem-aventurança, é uma felicidade que só Deus pode conceder. Bem-aventurado aqueles pacificadores. Ainda teve o agravante, ai daqueles que já estão bem. Isso aí. Nesta terra. Olha, isso, que já receberam o seu quinhão. Olha bem, as bem-aventuranças do monte já quebrava isso, então eu estou alegorizando. Ó, não fala nada disso não, por quê? Aquela pessoa que é dona do que nós estamos comandando aqui, já falou isso lá no início. E sabe o que gerou? Você sabe o que gerou aquele sermão do monte? As pessoas pararam de ter medo de Roma, pararam de ter medo da morte e começaram a confessar Jesus Cristo. A Bíblia fala que eles iam ao batismo e confessavam seus pecados. Olha, eu acredito no que esse homem falou.
Ele falou, o reino do meu Pai anuncia isso para vocês. Vocês vão ter tribulação nesse mundo. Mas vocês já têm, só que vocês estão acostumados com ele. Agora vocês saírem, vocês vão sentir. Separa um casal e alguém, um dos dois tem algum problema na cabeça. Não aceita a separação. Acontece até desgraça. Sim. Porque não vou deixar não. Não vou deixar. Você entendeu por quê? Você quando abandona o mundo, você percebe que ele era para você. Esse mundo que eu ri, que eu caçoei, olha o perigo que eu estava. O Alessandro riu e caçoou, e por pouco você não partiu. Entendam. Perceberam o contraste com a esperança? Por pouco você não partiu. E se, pastor Sérgio, naquela época que nós nos conhecemos, se você tivesse partido? Você entendeu agora? Em compensação, homens, que o pastor Sérgio sabe o que eu estou falando, nos acompanharam e viram a modificação e a esperança do nosso coração. E ainda assim não foi suficiente para eles se arrependerem. Não foi suficiente para eles se arrependerem. A impregnação da falta de esperança é uma coisa que eles não percebem. O que eles têm, eles não têm esperança nenhuma, eles já estão condenados. Então eles falam, para mim não tem jeito. Eu já contei para os irmãos, como estava tendo um culto aqui, que botamos uma faixa assim, a caminhos que o homem parecem bons. Parou um amigo meu, de moto, e eu falei, fulano, entra para cá, eu tudo, para ele participar do culto, para ele ouvir a palavra. Ah, não tem jeito não. Para mim isso aí não tem mais jeito não. Quer dizer, essa falta de esperança é literalmente do mundo. Não tem mais jeito. Eu não me arrependo das minhas obras. Eu vou me arrepender de quê? O amor de Deus não me constrange, então não tem arrependimento. Porque não é o amor de Deus que conduz, é a bondade de Deus que conduz você para o arrependimento. Então, aí ele saiu daqui, não gosto nem de lembrar, cara, virou a esquina, morreu. Meu Deus. Assim, tinha acabado de ouvir, eu nem acabei de respirar de novo, já chegou a pessoa e falou, fulano morreu ali na frente. Misericórdia. Entenderam? Irmão, nós não sabemos. Então, se você está aqui hoje sentado, Joyce, se você está sentado aí, todos que estão aqui, lembre-se, vocês caminharam por um triz. Vocês são bem-aventurados em contraste com outra pessoa que não foi bem-aventurada. Não é que Deus puniu ela, não. Ela literalmente fez a escolha dela. Aí, continuando. O 25, Joyce, por favor. Finaliza o finalzinho do 24. Por quê? Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aí, você não vê, você é louco. Você está esperando uma coisa, está deixando de viver, porque você tem uma esperança. Por que você não pode viver e ter esperança ao mesmo tempo? Aí você explica, o diálogo. Porque não funciona. Com o maior amor, não funciona. Mas como não vai funcionar? Você pode conciliar a mesma coisa. Lembra de Apolião? Não, você pode conciliar as duas coisas. Mas não funciona. Eu verifiquei, porque no dia em que eu recebi essa esperança, que já fazem 20 anos, que eu estou conversando com você hoje, eu vi que eu tinha tudo isso. E foi insuficiente e ainda nocivo para a minha vida. Eu recebi uma palavra que me prometeu. Falou assim, olha, prossegue, você deseja? Muitos vão tentar e não vão conseguir. Lembra da porta estreita que nós estudamos aqui? Muitos vão tentar. Você porfia por entrar por ela. Disputa por entrar por ela, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Fala. O que é a maior frustração de ouvir assim, sai da tua terra, que eu vou te levar a um local que é seu. E essa pessoa peregrina, sai, mas ele não tem nenhum documento que diga que aquela terra dele, mas era. E ele não morreu frustrado. A Bíblia fala que nem alcançou a promessa. Isso. Quem alcançou foi justamente o fruto dele, que fala assim, em ti serão bendita. Não vai ser você não. Então, por causa de uma pessoa que nem usufruiu dessa promessa aqui terrena, no caso, né? Aquela terra lá que você está indo já é sua. Isso. Ele nem usufruiu disso por causa dessa pessoa que creu e nem teve. Pessoas foram abençoadas que estão sendo até hoje. Você quer ver um exemplo? Há um tempo atrás, eu ouvi do meu pai assim. Eu dentro do carro com ele falou assim, há um tempo atrás, que eu digo que tem uns 6 anos. Vou te dar esse carro aqui. E eu dirigi isso até 2004, depois eu não quis mais dirigir não. Deixei a carteira vencer, sumiu, me roubaram, agora nem vale mais nada. Eu virei e falei assim, pai, não quero não. Não, você quer sim. Por quê? Porque você não pode ficar sem dirigir.
Eu calmamente com ele do lado do carro, falei, não, pai, eu não quero não. Eu vou viajar para lá, vou botar dentro da tua casa e vou deixar, pai, o senhor pode deixar, não tem problema não. Só que ele vai ficar lá parado. Mas por que você não quer, pai? Eu não sei explicar. Entenda bem. Quando nós não sabemos explicar, louve a Deus por isso. Você não sabe explicar por que você toma aquela atitude. Por que você realmente não quer mais. Você não consegue explicar. Isso é chamado na palavra, sabe de quê? Inexprimível no grego. Não pode ser dito com palavras agora completa. Quer ver? Ô Sérgio, lê na sua tradução o versículo 26. Você já leu 25, né, Joyce? Isso. 26, ó. Tá. Preste atenção, irmãos, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, Certo. porque não sabemos o que havemos de... Para, menino. Não sabemos o que havemos de quê? De pedir, não é isso? De pedir. Olha bem, Beth, agora o entendimento entra. Ele ajuda a nossa fraqueza. Lembra da fraqueza? Você mesmo citou isso. As fraquezas, a cama molhada de lágrimas, que todo mundo intercede e pede a Deus força. Ele nos ajuda na nossa fraqueza porque não sabemos pedir como o quê? Como convém. Como convém, como é o necessário. Ou seja, o Sérgio alimenta a esperança dele, mas ele tem uma fraqueza, ele não sabe pedir como convém ou o que convém. Aí o Espírito vai e fala assim, não vou deixar ele ao Léo não, eu estou aqui para isso. Continua o versículo. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Ou seja, com o que a minha palavra não alcança, eu devo pedir para Deus, mas eu não consigo por causa das minhas fraquezas, ele transfere para Deus não com palavras, com som, alguma coisa que nós não podemos explicar, que chega um código, um sinal binário, seja o que for, que chega para Deus e ele compreende. A esperança dele está viva em mim. Ei, papai. Entendeu? A esperança dele está viva. Irmãos, isso não é uma coisa nossa, nós não somos grandes por isso não. Isso chama-se graça, a atuação de uma bondade imensa de Deus no caminho do homem, o conduzindo em temor e tremor e fazendo com que ele, mesmo tropeçando com bem pedra, ele se levante. Isso é graça. Aleluia. A graça não subentende o pecado. A graça é totalmente parceira da esperança. Aleluia. Sem esperança não tem graça. Porque a esperança me faz o quê? Que ação aquela esperança me faz, Joyce? Ação. A esperança faz eu fazer o quê? Prosseguir. Prosseguir. E a graça faz o quê? O que ela faz com o caminho? Eu tenho que prosseguir e eu tenho aflição. Ela me dá o quê? A graça de Deus. Quando é a hora, eu desejo dentro do meu coração, eu desejo o impossível. Vida eterna. Não, ela me dá o quê para o caminho? Motivação, mas está dentro dessa palavra. O caminho é tortuoso e perigoso? Ela me dá o quê? A graça de Deus. Segurança. Entendeu? Essa segurança não é assim, a graça de Deus é só da minha vida. Não existe isso. A segurança da graça quando vem, é o que está em volta, é perigosíssimo. Ela vem para te auxiliar. Teve um pastor que falou assim, a graça é como uma bomba atômica. Ninguém dá uma bomba atômica para ir numa guerra de morro, disputar. Vão com coisas menores. A graça, quando chega a atuar na vida do homem, o inferno está assim à volta. E ela, junto com a esperança que está no coração desse homem, conduz nas beneficências de Deus. Aleluia. Sabe? Então é essa situação, Beto, entendeu? Nós não sabemos pedir como convém, mas ele passa para Deus. Tudo isso que você não questionou, mas você indaga diante de Deus, ele transfere uma linguagem totalmente conhecida. Então, o que Deus visita, a esperança dentro do teu coração. E faz com que você, a tribulação desse dia, seja mais um dia que Jesus falou assim, basta o que, Sandra? Basta cada dia o seu mal. Então, peraí. Existe bem num dia quando você se conduz para o reino de Deus? Meu Deus. Não tem bem. Não se deixe enganar. Poxa, passei um dia maravilhoso hoje. Sim. Está aqui. Eu, Jerônimo. Está a irmã Isabel, está a Silvia. Que todos nós somos o que? Temos o que em comum aqui? O que nós temos em comum aqui? Todos nós somos o quê? Filho de Deus. Filhos do Senhor, lavados e remidos, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Então, quando eu me encontro com a Joyce, o que acontece é realmente isso. A tendência é eu, literalmente, esgotar o meu tempo nos consolando pela esperança. Mas isso não acontece. Por quê? Porque eu misturo tudo que eu vejo nesse mundo
E ao invés de consolar pela esperança dentro de mim, eu começo a querer comparar as coisas do mundo com aquilo que eu estou caminhando. Eu consolo, enquanto não mete, o certo é tudo que nós conversarmos, devido a nós termos isso, é acerca do reino. Ou seja, poxa, que maravilha. E o consolo é isso, ó. Vocês vão ver agora no próximo versículo. Ô Joyce, continua. Permanece. Da mesma forma, Joyce vai chegar no dia, pai, permanece. Permanece. Eu vou chegar para o Sérgio, permanece, Sérgio, permanece. Não é acusação, Sérgio, isso é engano, não, permanece no caminho. Quer tirar uma pessoa do engano? Fala só para ela, permanece no caminho. E isso, ela vai saber o que ela deve fazer. Olha, permanece no caminho, não te desvie nem pela esquerda nem pela direita. Isaías tem um texto que diz assim, quando vocês andarem, era mais ou menos isso que nós lemos, né? Não lembro o versículo, ouvirá uma voz atrás de você. Quando vocês se desviarem para a esquerda e para a direita, ouvirá uma voz. Este é o caminho, andai por ele. É isso que a esperança faz, ela traz isso para você. Então, Beth, tudo que você, usando você como exemplo, certo? Para qualquer um, tudo que você vive até hoje, não é nada. Mas no dia foi. Entendeu? No dia foi. Não sei como que eu vou passar por isso. Aí isso acontece? Tá aqui a experiência que pode falar isso. Depois você se envergonha. Já viu? Reparou que se envergonha? Que você não sabia que era tão forte para passar por uma situação, mas na hora de teme. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí o Espírito Santo vem. Você não consegue nem pedir para Deus. Você não sabe nem o que vai pedir para Deus. Ele vem e olha, toda a graça que o Senhor derramou sobre a nossa vida, som da esperança no nosso coração, olha, ele pode ser fraco, mas ele deseja. Entenda bem, não confunda fraqueza com pecado deliberado. Esses irmãos entendem, fraqueza é isso aqui. Você sente a tua carne que você, se você não vigiar, você se envolve nisso aqui. Não é aquele pecado deliberado, você teme por isso, teme no caminho. O 27, Sérgio, por favor. 27. Isso. E aquele que examina os corações, Isso é muito importante. sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelo Espírito. Olha que maravilha! Gente, ensine mais isso. A intenção do Espírito é fazer com que você permaneça caminhando. É como um ajudador mesmo. Ele fala assim, Beth, levanta, Beth, levanta, Beth. Já reparou isso? Que o Santo Espírito de Deus, que blasfema contra ele, não vai ser perdoada. Você entende? Ele se submete a você. Ele faz assim, Beth, levanta, Joyce, levanta. Olha, o Santo Espírito de Deus, por isso devemos lembrar dele todos os dias. Se não for o Santo Espírito de Deus, não nos conduzimos. Não temos como andar nesse mundo. É Ele que o tempo todo fala no nosso ouvido, baseado na esperança. Por isso que eu falei que hoje seria isso aqui, o entendimento do que é realmente esperança. Se você pegar isolado a palavra esperança, você não vai compreender. Mas você tem que colocá-la como funcional, ou seja, como aquilo que você recebe, baseado no que você espera. Agora, por favor, vamos comparar esse Romanos 8, 24 que nós lemos, com 2 Coríntios 4, 18. É bem conhecido, já lemos aqui várias vezes. 2 Coríntios. Quatro, 18. Vamos ler o 17 primeiro. Irmã Elizabeth, lê para mim, por favor. Não, primeiro 17. Espera aí, deixa todo mundo achar. Ah não, perdão, vamos ler o 16. A hora não estava nem marcado, mas vamos ler o 16. Pode? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é para você, Beth. Não exortação de nada, não. Isso é para responder você. Olha, você sabe que corromper, tem gente que pensa que é pecado. Não é não. Corromper no grego, pensa numa doença. Você já não anda mais. Olha bem, você está chegando para a sua vida, como você falou, do irmão. Sim. Ainda que o meu homem exterior apodreça nas correntes das masmorras.
magro, de não estar comendo direito, açoitado uma vez por dia, ainda que esse homem exterior se corrompa, o meu interior não pode ser escravizado. Ele está dizendo, não pode ser. Não pode, entendeu? Entendeu, Beth? Olha só, o meu interior se renova dia a dia. Quando fala, ainda que o homem exterior se corrompa, tem gente que prega dizendo o seguinte, irmão, se você pecar, não tem problema não, você peca, mas o seu homem interior não tem nada a ver com pecado. Corromper, ou seja, aquilo que está suscetível ao tempo. Isso aqui, nosso, isso apodrece, isso sofre. E outra coisa, qual foi o máximo do sofrimento de Jesus, Sandro? O máximo do sofrimento dele. Quando aconteceu? Por causa de uma coisa que aconteceu com ele. No Getsemane. O que aconteceu com ele, fisicamente? Expeliu o sangue. Rapaz, sabe o que significa quando o suor brota? Não quer dizer que é mágica não, virou sangue não. No Líbano, eles esticavam as pessoas, nos anos 80, eles esticavam, e a pessoa não morria não, eles iam esticando a pessoa. Aí chega um ponto que o sofrimento era tanto que os microvasos estouravam com a pressão do corpo e o sangue brotava no suor, se misturava com o suor, fazia assim, era sangue. Jesus já dizendo, suou sangue, ao ponto de falar, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas Pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Se possível, ou seja, vamos supor que esteja no teu plano, mas não faz a minha vontade, faz a tua. Então, entendeu? Por mais que nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova. Continua, Beth. Agora é o 17. Vai. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... Não, peraí. Qual capítulo? Eu me perdi aqui. 4:16. 4 aqui. Você está aqui, vai. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você vai falar isso pro irmão? Vai falar isso pro irmão que morreu ontem? De câncer? Não, estou dizendo, olha só. Tudo que você vive nesse mundo, ainda que seja um máximo, é leve e momentânea tribulação, mas comparado com o quê? Com o que se compara? Ela torna-se leve, então, mas ela é leve? Não. Mas ela se torna leve por quê? Isso. Ela se torna, mas você não está na eterna glória. Então entra o quê? Quando você estiver na eterna glória, você vai dizer, rapaz, realmente aquilo foi... Isso foi nada. Olha bem, se você, comparado com a eterna glória, você tá na eterna glória? Ainda não. Você vê a eterna glória? Pela fé? Não. Não, você não vê. A eterna glória você não vê. Então, como você não vê, o que nós estudamos aqui? Agora, lemos há pouco. Então, você o quê? Espera. E essa espera já faz nessa terra. Isso aí, meu irmão, isso não é nada. Sabe por quê? O que mais irritava o diabo na vida de Paulo? Alguém lembra? Uma frase que ele falou. Espinho na carne. Não, na verdade as trevas eram irritadas com Paulo quando ele falava assim, olha, porque eu viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Irmãos, agora eu já não sei nem mais o que eu quero escolher. Se eu fico na carne para meus irmãos, o diabo se irrita também, porque eu desejo o céu, a esperança. Mas gostaria muito de já estar onde eu já fui levado para lá. Uma vez, lembra do arrebatamento dele? Então eu já fui, então eu sei o que me espera lá. E eu passo para os irmãos, olha, eu já não sei mais o que quer falar, Beth? Fala. Aquela frase, acho que foi o Paulo que falou que quando eu estou fraco, eu sou forte. No mesmo texto. Tem a ver com isso? Hein? Isso. Ele fala que foi para ele não se exaltar pela visão que ele teve, ou seja, porque não era lícito falar para ninguém, ninguém iria entender. Ele fala que foi enviado um mensageiro de Satanás, a saber, foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofetear ele. Não vamos entrar aqui em presumir alguma coisa, supor, nada disso não, hipótese não. E ele fala que orou a Deus e o Senhor respondeu para ele. Qual foi a resposta, Joyce? Minha graça te basta. Só isso? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso. Irmãos, bem colocado. Na esperança. Você só é fortalecido. Você abandona justamente aquilo que te fortalece. Pensa, qual é o máximo da indignidade humana? Você tem emprego, vou usar você como exemplo, não assusta não, pastor Sérgio. Tem emprego, tem família, tem esposa, tem filho, tem tudo. Perde emprego, calma. Perde família, desvia da fé,
vai parar na rua, vai morar na rua, come o que tem na rua, vive com quem está na rua. No final só falta o quê? Só morte. Entenderam agora? Enquanto você está nesse mundo, você pode ver, as pessoas alimentam a esperança, mesmo vivendo de uma forma totalmente irrecuperável. Elas alimentam a esperança. Tem gente que se adapta àquilo ali. Lembra que eu falei da adaptação do mundo? Por isso o Romanos 12 fala, não vos conformeis com esse mundo, não se molde a ele. Não se molde. Então, quando você vê essa situação, na verdade, a esperança que está sendo alimentada. Então, a doença vai fazer alguma coisa comigo, eu já espero ela. Esses irmãos entendem. Ah, está desejando doença? Não. Gente, você fala da morte com um cristão, eles batem na madeira. Batem, falam frases que nem Bíblia está amarrado, como se estivesse falando assim, você vai para o inferno. Entenda bem, o meu mestre passou por isso. O meu mestre passou por isso. E ele realmente foi até falar, está tudo consumado. Essa frase tem que acontecer na nossa vida. Esses irmãos entendem. Está consumado. Combati o bom combate, Paulo para Timóteo. Completei a carreira e guardei a fé. Tudo isso significa o quê? Que ele teve o quê? O que ele teve no coração? Que nós estamos falando? Esperança. Ó, sabe o que quer dizer combatir o bom combate? Eu vou falar para os irmãos no original assim, sair na pancada. Sair na pancada. Ó, já viu que tem gente que considera quando briga e não quando bate? Paulo quis dizer assim, ó, combati um bom combate, ó. Bati, apanhei, meu olho ficou roxo, mas o combate era para impedir que eu fizesse o quê? Completasse a carreira. Completasse a carreira, não é isso? Eu consegui, mesmo sendo uma pancada com todos eles, completei a carreira. E no final, tudo que eles queriam tirar de mim, não era minha casa, meu dinheiro, meus bens, minhas bênçãos. Eles queriam tirar a mim o quê? Fé. Então eu completei a carreira e guardei o quê? A fé. Esperança, irmãos. Ninguém anda junto, juntinho. É esperança. Os irmãos estão entendendo agora a essência da esperança, que hoje é a essência da esperança. Isso. Abra, por favor. Não, perdão, não terminamos não. Falta o 18. Que é o principal. Coloca, Beth, por favor. Lê. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Está vendo? Então já pensou você pregar isso? Irmãos, não atentando para o que se vê, mas tudo se vê. Até os meus desejos, a minha casa, eu ter um lar. Isso, mas entenda bem. O que se vê temporal, você jamais vai poder permanecer, e nesse mundo nós levamos alguma coisa para o caixão? Não, nada. Às vezes nem o caixão. Às vezes nada. Eu vim nu para esse mundo, volto para lá, de onde eu vim, nu. Então ele fala, olha aqui, nós atentamos às coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais. É importante assim, as que não se veem, que é a esperança, é o quê? Eternas. Por isso eu digo para os irmãos, olha, eu estou feliz porque eu sei que o entendimento da esperança entrou no coração dos irmãos. Não é porque eu estou falando não, não é porque eu estou falando não, é porque eu sinto isso. Porque de madrugada eu pedi, Senhor, bota nos meus lábios uma forma de que, não que por palavra, mas que eles entendam o que alimenta a vida deles. O que alimenta a vida. Irmãos, em qualquer lugar que você for, vão te ensinar que tua vida é muito boa com Cristo. Sim, mas Cristo não está nessa terra. Senão ele falaria assim, ó, estou convosco todos os dias para ficar despreocupado, pode ficar, já é o céu aqui. Ele não fala isso. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, aí já fala, até que terminar tudo. Vou na casa do meu pai, vamos lá, vamos completar. Na casa do meu pai é o quê? Muitas moradas. Entenda bem, não tem nada de brincadeirinha nessa frase, hein? Na casa do meu pai, ele foi sério, tem muitas moradas. Eu vou para lá e vou fazer o que com essas moradas? Prepará-las para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Se não fosse assim, o que diz assim, eu vou-lo teria dito. Ou seja, se fosse realmente uma utopia, alguma coisa só para alegar o coração, eu teria falado para vocês, eu não mentiria para vocês. Mas na casa do meu pai está preparada essa morada. Aleluia. Está preparada. Glória a Deus.
Encham o coração de esperança, encham, porque isso vai irritar as trevas. Isso vai irritar as trevas. Irmãos, um coração com esperança no reino não faz dessa pessoa um super-homem. É simples, é isso que as trevas enganam as pessoas. As pessoas acham que ter esperança no reino de Deus, você é uma pessoa especial. Não. Você é mais uma pessoa dos bilhões e trilhões de almas que herdaram o reino. Entendeu? Vocês estão entendendo? Vamos terminar aqui. Ó, vocês estão terminando. Volta para Romanos, por favor. Eu marquei o versículo aqui. No capítulo 15, por favor. Romanos, capítulo 15. O que vocês têm na mão aí? A palavra. Ela é o quê? Ela é invisível? Ela... Visível. Como é que ela está aí? Visível. Ela foi o quê? Escrito. Lê, pastor Sérgio, versículo 4, por favor. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que foi escrito até o dia de hoje, que está na sua mão, foi para te ensinar. Aleluia. Continua. Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, agora? tenhamos esperança. Está vendo aí? Aleluia. Você entendeu? Isso aqui não é uma prática religiosa. Lembra da graça, da condução? Todo dia, mantém isso do lado da cabeça da tua cama, não deixa o celular, não, mantém isso aqui, olha, pode parecer uma bobagem, mas você pode precisar no meio da noite para consolar teu coração. Aleluia. Entendeu? Tudo foi para o vosso ensino, para que tenhais o quê? Paciência, não é isso que diz aí? Isso. Não é isso? Paciência e consolação das Escrituras. E com isso vocês têm uma esperança. Continua, Zé. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. O que ele está dizendo que tem em nós aqui? Pensamentos diferentes? Não. Presta atenção, irmão. Isso é diabólico quem fala isso. A cada um pensa uma coisa. Entenda bem, o Espírito Santo que age e me consola, o mesmo que consola o pastor Sérgio, que consola o Alessandro, que consola todos aqui. Então ele nunca vai ter uma palavra dobre. Ele não vai ter uma palavra dupla. Ele vai orientar porque todos vão para um único lugar. Olha bem, passa por 6. Olha, essa é a parte que fecha. 6. Para que concordeis a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Olha, esse concordes aí não é o adjetivo não, no original é advérbio. Ou seja, para que concordes de forma consensual, ou seja, concordando, para que todos estejam de comum acordo, vocês façam o quê? Para que concordes, a uma boca glorifiqueis o vosso Pai, e o nosso Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, nunca mais foi falar de unidade na igreja. Dentro da igreja tem disputa, dentro da igreja um é melhor, o cargo do outro é melhor. Entenda bem, perdão, instituição religiosa, me perdoa. A instituição religiosa é feita o seguinte, cada um, rapaz. Olha, ninguém é igual a ninguém. Eu discordo fielmente com base na Escritura. Eu sou igual ao Sérgio. Eu sou igual, por quê? Porque eu creio que o Sérgio tem fé e esperança, então eu sou igual a ele. Aleluia. Eu sou igual a Joyce, porque o Joyce tem fé e esperança, eu também tenho. Aleluia. Não existe um pensamento de Joyce, olha, eu tenho meu pensamento, minha forma de pensar. Não existe isso. Então, de forma santa, eu exorto os irmãos, se há esse pensamento, ajoelhe e fala, Senhor, muda o meu pensamento. Muda para que haja compreensão do que eu entendo. Sabe? Para que não haja mistura, profanação das coisas que eu estou vivendo. Vamos lá. Atos 4:32. Vocês vão ver. Lembra na semana passada, quando saiu até um pequeno comentário acerca de que a esperança faz com que você não ligue para mais nada? Não é te torna, é que as pessoas confundem. É assim, a todas as preocupações que você tinha antes, por você ter tido esperança, é a pérola. Lembra da parábola da pérola perfeita? Então, essa é a pérola perfeita. Sabe? Romanos 15. Não, Atos 4:32, perdão.
Atos. Ó. O pastor Sérgio está lendo? Pedi ele para ler, vai. É o 32, por favor. Atos 4, 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa algumas do que possuía eram sua própria, mas todas as coisas vieram com tudo era comum. Aleluia. A coisa que a gente mais briga são as coisas que realmente fazem parte do teu bem-estar nesse mundo. É verdade. Olha bem, pensa a intensidade da esperança no coração dessas pessoas, sabe? Pensa, foi tão grande, que eu não considero mais nada. O que eu vi é um tesouro tão grande, que eu não é nem meu. Olha, quer saber o seguinte? Isso foi unânime entre eles. Lembra que você se assustou com isso? A minha filha leu Atos e se assustou. Falei, pai, como é que pode isso? Eles falaram assim, olha, vamos cuidar um dos outros, porque vamos para o mesmo local. Aleluia. Vamos para o mesmo local. E ninguém considerava o que era seu como seu, mas era comum a todos. E isso, infelizmente, mexeu com uma seção, mexeu com uma parte política. Roma observou que eles não dependiam. Mas sabia que a fome naquela época era uma coisa totalmente aparente? Arrumar comida naquela época era uma dádiva. Então, quando eles fizeram tudo comum, o que aconteceu? Quem era rico falou assim, olha, a minha parte vai cobrir uns 5. 5, 6. A desse pequeno aqui também soma. Você entendeu? Então, o que aconteceu? Roma olhou assim, não é que esse negócio está crescendo mesmo? Por quê? Porque eles não dependem da comida. Eles não dependem da comida, eles vivem entre eles. Hoje em dia tu faz isso? Hoje em dia você faz isso para expressar esperança e vão chamar você de subversivo. Nos Estados Unidos, tirando um monte de seita maluca que já apareceu lá, mas eles têm medo de qualquer situação dessa, porque não é o FBI, é a FEMA, que é a parte que lida com essas coisas assim, com relação a tanto a parte de doenças como a parte de organizações. Eles vão em cima mesmo. Aí eu pergunto para os irmãos, para encerrar aqui, há esperança no nosso coração? Sim. Há esperança, Joyce? É só lembrar de que abraçamos a esperança quando tudo aquilo que era certo para nós não fez nada com a nossa vida. Nada. Quando você tem esperança, você tem tristeza. Sabe por quê? Você tem tristeza porque você vive nesse mundo, certo? Então, olha bem. Quando você acompanha pessoas que não têm a mesma fé que você, não abraçaram a mesma fé, elas partem, tu sente uma dor muito grande. Sabe por quê? Porque você fez de tudo para que eles abrissem os olhos. Muitas vezes abre, o Espírito transforma o coração, mas eles não vão olhar a palavra em si. Eles vão olhar que a pessoa que está falando com eles vive aquilo ali, vive. Sim. Entendeu? Vive. Então eu digo, nunca fale na terceira pessoa. Nunca fale na primeira. Irmãos, olha, o que Deus faz comigo, eu não mereço. Sabe, porque na primeira pessoa é justo você falar que você está falando de você. As pessoas reparam nisso. Só terminar aqui. Tem uma cliente ali da loja, o Sandro lembra disso, que eu falava sempre assim. Ela falava que eu era um eremita, né, Sandro? Sim. Um eremita, a forma que o João vive, o incrédulo, hein? Ela que observou. Isso aí é viver numa caverna, você está fora. Tá bom então. Passado um tempo, estou lá na loja, e ela pegou um cantinho assim, o Sandro estava de lado, e ela veio perto de mim, o Sandro lembra disso, lembra? Ela falou, poxa, estou passando tanta coisa, como eu queria viver como você vive. Então, as pessoas desejam sim. Desejam, pode chamar você de louco, mas desejam. Assim, poxa vida, eu vejo a Joyce todos os dias, ela cobra uma multidão de indignação, sempre pensando no Senhor e observando. Em breve estarei com Ele. Aleluia. Em breve estarei com Ele.
Lembra que a nossa breve e momentânea tribulação, Elizabeth? Alguém pediu para falar alguma coisa aí e eu não deixei? Eu acabei esquecendo? Não, né? Então, a nossa breve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Muito excelente. Você não troca a sua vida pela esperança. Segundo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você abandona a sua vida. Você abandona. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder sua vida por qualquer coisa, por quê, sabe? Por amor a mim. Por amor a mim. Então pense, irmãos, olha, isso não é querer ser incisivo, não. Pensa. Que recompensa tem para uma pessoa que fala assim, Senhor, eu sou fraco, mas eu te amo. Tipo, Pedro falou, Pedro, me ama? Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Arriscando até ele penetrar no coração e falar assim, não, você não me ama não. Entendeu? Pensa no prêmio que tem para isso. O abandono disso tudo, do amor que você vive, que as pessoas vivem por isso, morrem por isso. Outra coisa, só finalizando mesmo, já fechei a palavra. Sabe qual é o único envolvimento político que o crente é obrigado a ter? Biblicamente falando? Olha bem, político, é obrigado a ter? Orai pelos vossos governantes. Não é isso que estava escrito? É a única parte política. Para que se suceda bem todos os dias de vocês. Amém. Então pode ser a pior espécie que tem, ora por ele, mas não é por ele, é para que a atitude dele seja moldada por Deus, para que você não sofra. Aleluia. E Jeremias, lá no capítulo 29, foi citado foi Alessandro, fala assim, e orai, eis que vos envio para o cativeiro. E vocês vão ficar lá quantos anos? Quem lembra? 70. Criai filhos, não é isso? Casai, tenham uma vida normal no cativeiro. Porque passados 70 anos, e orai pela paz na cidade, porque na paz dela vocês terão paz, vocês estão ali dentro. Porque passados 70 anos, eu vos visitarei. Eu estou citando o versículo todinho, então não precisa ler. Eu vos visitarei. E farei vir sobre vós a promessa de resgatar vocês. Porque eu, Senhor, bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar um futuro e uma esperança. Entendeu? Vos dar um futuro, não fala. Eles já estavam presos. E a coisa mais maravilhosa é que quem foi para o cativeiro não recebeu essa esperança não, que o Santo citou. Por quê? Já foi para lá com no mínimo 20 anos, mas 70, 90. Quem foi que voltou de lá então? Quem voltou de lá do cativeiro? A nova geração. Que pela esperança e fé desses pais obtiveram a redenção. Então nós vivemos essa esperança, faz isso. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. 8 minutos a menos, já foi uma vitória. Rapaz, geralmente é 10h28, terminou 10h20. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, Senhor Deus. Pai amado, bendito, glorificado, enaltecido, Senhor Deus, é aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós confessamos a Ti as nossas faltas. Nós confessamos tudo aquilo que foi intencional na nossa vida, Pai, que fez a gente esquecer da Tua bondade, que nos conduz ao arrependimento e praticamos, Senhor Deus amado. Nós confessamos a Ti, Pai. Senhor Deus amado, age como nosso advogado, Pai, não por merecimento nosso, mas por amor e compaixão das nossas vidas, Pai. Senhor amado, que o perdão esteja sobre toda a vida dos meus irmãos, Pai. E a esperança jamais seja tirada, Senhor Deus amado, para que nos conduzamos, Senhor Deus, sejamos conduzidos por Ti ao que está preparado, Senhor Deus amado, no Teu reino. Muito obrigado, Senhor, pela compreensão dada aos meus irmãos, Pai. Pela compreensão dada, primeiramente, ao Teu servo, Pai Santo, que lhe pediu isso de madrugada, Pai. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Alimenta em nós, com base na Tua graça, debaixo da Tua graça, essa esperança, Pai, para que todos que estiverem à nossa volta vejam, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Glória.